Graça e paz aos amados irmãos que estão aqui presentes e aqueles que estão também online nesse culto de louvor e adoração a Deus. Nós temos hoje algo muito importante para nós compartilharmos. E ontem eu estava dando uma olhadinha nas minhas redes sociais e eu vi uma figura muito interessante e que me trouxe então hoje esta reflexão. A esperança, a âncora da nossa alma. E nós vamos falar hoje de esperança, como já falou a nossa irmã Tereza. Nós estamos chegando no nosso último mês, deste ano. E tem pessoas aguardando com expectativa o ano de 2022. Então, quando eu olhei aquela figura, havia 3 homens escondidos atrás de uma parede. E bem à sua frente havia uma porta escrito 2022. Mas eles estavam muito longe daquela porta, com uma vara bem grande e comprida, bem comprida. Então eles empurravam a porta de 2022 e ficavam lá escondidos, com medo do que iria acontecer. Então, só pela frestinha da porta de 2022, que aquela vara comprida estava abrindo, estava um breu, uma escuridão. E aqueles homens escondidos. E aí, a minha reflexão foi, o que as pessoas estão esperando do ano de 2022? Algumas estão temerosas, algumas estão ouvindo as más notícias, e muitas coisas que nós estamos ouvindo a respeito de 2022. Então, esta figura me chamou a atenção. E você? O que espera do ano de 2022? Nós, então, podemos traduzir hoje nosso tema, a esperança é a âncora da nossa alma. Nós podemos traduzir Hebreus, capítulo 6, versículo 19, de 2 formas. Eu procurei 2 versões importantes para que a gente possa compreender. Hebreus, capítulo 6, versículo 19, é o texto que nós vamos ler agora. Então, traduzindo esse texto, nós temos: quando já não sabemos o rumo, descobrimos que a esperança é a âncora da alma. Ou também, a esperança para nós é como a âncora da alma, firme e segura. Então, nós já cantamos aqui que Cristo é o nosso refúgio no meio da tempestade. Mas a pergunta é, o que você está esperando para o ano de 2022? Então, o que nós precisamos entender quando nós falamos de âncora, nós estamos falando, então, de algo importante para uma embarcação. Os navios precisam usar a âncora para estacionar, então, os seus navios, para prendê-los a um lugar bem firme e estável, porque todo mar ele tem a sua agitação. Então, todo o barco precisa de uma âncora. Esse texto, ele está afirmando para nós que a nossa alma, que a alma humana, composta de emoções, mente e vontade, precisa ancorar em Deus para ter esperança verdadeira. Não basta ter esperança, não basta ancorar a nossa alma na esperança, nós precisamos ancorar a nossa alma na esperança verdadeira, que é Deus. Já Hebreus, capítulo 6, versículo 18, que é o versículo anterior ao versículo 19, Hebreus, capítulo 6, versículo 18, nos diz assim: para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
tenhamos firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter esperança proposta. Isso quer dizer que quando nós estamos ancorando a nossa alma em Deus, nós estaremos então firmes e também encorajados para enfrentar, seja o que for, no ano de 2022. Pois a nossa esperança, irmãs, olha, isso foi o que Deus me falou. Irmãos, quando eu vi aquela figura, a sua esperança não está no ano de 2022. A sua esperança está em Cristo. A esperança, ela é vazia quando ela não é posta em Cristo. Não basta ter esperança. Nós temos que ancorar a nossa alma na esperança que é Jesus Cristo. O tema neste ano da igreja foi exatamente esse. Jesus Cristo é a única esperança. Então, qualquer coisa posta fora de Cristo vai dar errado. A esperança é vazia quando ela não é posta em Cristo Jesus. As tempestades têm rondado as nossas vidas nos últimos tempos. Não podemos nem prometer, nem ter expectativa que quando se abrir o ano de 2022, que não veremos as tempestades, que não virão as tempestades. Nós vivemos neste ano a pandemia. Muitos passaram pelas UTIs, pelos hospitais. Houve perdas, houve isolamento social, houve ameaças e abalos que ainda estão sobre nós, que são econômicos, que são políticos, e que têm feito com que muitas pessoas sejam agitadas de um lado para outro. Nós nunca tivemos tantas pessoas com problemas emocionais e até mesmo psicológicos e até mesmo mentais como nós tivemos nesses 2 últimos anos. Então, nós precisamos saber aonde nós estamos ancorando o nosso coração. Qual é a nossa expectativa? Onde nós temos ancorado a nossa esperança? Nós precisamos, então, irmãs, eu não sei como você está pensando a respeito daquilo que virá em 2022, mas uma coisa Deus colocou no meu coração. Carmen, a âncora da sua alma é Jesus Cristo. É a única forma de nós continuarmos firmes, mesmo que os tempos, não estejam bem ao nosso redor. Jesus sempre será a única esperança para nós. A única esperança para a igreja se chama Jesus Cristo. Jesus, na verdade, ele é a própria esperança. Ele é a âncora que nós precisamos para a nossa vida. Essa âncora, como diz aqui o texto, ela é inabalável. Nós precisamos decidir, hoje mesmo, aonde nós vamos ancorar a nossa alma. E como nós podemos fazer isso? Hebreus capítulo 12, versículos de 2 a 3, nos diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele a quem aperfeiçoa. Nós não podemos ter fé no ano de 2022. Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. Nós precisamos conservar os nossos olhos fixos em Jesus. A fé nele
nos dá clara esperança, então, para abrirmos a porta de 2022. Então, a esperança que é Jesus, ela é a âncora para a nossa alma. E conservarmos os nossos olhos fixos em Jesus faz com que Ele aperfeiçoe a nossa fé e nos dê esperança ao abrir a porta para 2022. Mas a esperança não é só a âncora para a nossa alma, ela também é o perfume para a nossa alma. Então nós vamos procurar aprender com alguns textos da palavra de Deus como a nossa alma pode estar ancorada em Cristo, mas como também ela pode trazer o perfume de Cristo. Em Jó, capítulo 11, versículo 18, se os irmãos quiserem abrir, Jó, capítulo 11, versículo 18, fala algo muito importante para nós. Jó, capítulo 11, versículo 18. Em Jó 11, 18, nós temos o seguinte: você se sentirá seguro porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Olha só, irmãos, eu tenho visto muitas pessoas falarem que não têm dormido bem à noite. Será porque, de alguma forma, estão perdendo a esperança? Aqui o texto diz para nós que nós nos sentiremos seguros porque haverá esperança. E quando há esperança, nós podemos dormir tranquilos. Porque a esperança da nossa alma está onde? Em Cristo. Mas para isso acontecer, nós precisamos ver o que vem antes desta bênção que foi proferida em Jó. Então ele fala que aquele que tem esperança, ele dorme tranquilo. Mas antes de nós recebermos essa bênção, o texto dá uma condição para nós. E aí nós vamos para o versículo 13 e 14. Antes de você ter essa bênção de olhar ao seu redor e ver a tempestade e o mar se agitando, e mesmo assim você dormir tranquilo, há uma condição. Então o versículo 13 e 14 nos diz assim: se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade das suas mãos, e não permitir que a injustiça habite em sua tenda. Olha, irmãos, ter esperança, deitar e dormir tranquilo, tem condições. E aqui a palavra fala exatamente isso. Se você estender as suas mãos para Deus e lançar para fora a iniquidade das suas mãos, e não permitir que a injustiça habite em sua tenda. Como podemos dormir tranquilos em nossa tenda? Quando nós estendemos as nossas mãos para Deus, porque Ele é a única esperança. Mas quando nós não alimentarmos a iniquidade, o pecado escondido no coração, porque pecado escondido no coração não deixa ninguém dormir tranquilo. E quando nós não cometemos injustiça, nós podemos deitar e dormir em nossa tenda. Já o Salmo 71, versículo 5, nos diz algo muito importante também a respeito da esperança. Salmo 71, 5, nos diz assim. Salmo 71, versículo 5, nos diz assim: Tu és a minha esperança, Senhor Deus,
a minha confiança desde a minha mocidade. Tu és a minha esperança desde a minha mocidade. Irmãos, como é lindo esperar e confiar em Deus desde a nossa mocidade. E assim, desde a nossa mocidade, nós podemos construir uma história de fé e de esperança. Então, aqui ele está falando que, porque na mocidade, porque a mocidade é muito agitada, né? Eu sempre falo assim, os jovens atiram para todos os lados, porque eles não sabem esperar as coisas acontecerem, né? Então, eles atiram para todos os lados e acabam não acertando nada. É muito agito, mas aqui ele está falando que se nós aprendermos a esperar desde a nossa mocidade em Deus, nós podemos construir uma história de fé. Já Lamentações, capítulo 3, versículo 29. Lamentações, capítulo 3, versículo 29, também fala sobre esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo 29. Tem algo muito importante aqui, muito profundo, que eu quero compartilhar com os irmãos. Lamentações 3, 29. Diz assim: ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Olha isso, irmãos. Ponha a sua boca no pó, pois talvez haja esperança. O que significa colocar a boca no pó? Colocar a boca no pó é prostrar-se até o chão em sinal de mais profunda humilhação. Ou é viver de um estado de profunda humildade. Porque somente aqueles que se prostram diante de Deus são erguidos, firmados, sustentados. Porque os orgulhosos e os soberbos são o quê? Rejeitados. Mas aqueles que se humilham e são humildes diante de Deus, eles encontram o quê? O favor de Deus. Então, o que mais pode significar coloque a sua boca no pó em sinal? Então, colocar a nossa boca no pó é um sinal de alguém que está esperando em Deus. Ou seja, seus olhos já fecharam para qualquer tipo de esperança que haja ao seu redor. Então ele resolveu prostrar-se diante do Deus Todo-Poderoso e colocar o seu rosto no pó. Colocar a boca no pó também pode ser uma atitude de tornar-se mudo. Porque se eu colocar a boca no pó, melhor não falar, porque o pó vai entrar. Talvez, então, colocar a boca no pó possa ser a atitude de nós ficarmos mudo, ou seja, fecharmos a nossa boca para não murmurar, para não nos queixarmos em tempos de aflição ou de provações. Aqueles que confiam e esperam no Senhor se deleitam humildemente diante de Deus. Isso significa colocar a boca no pó. Nós devemos esperar com paciência. E isto é uma atitude de humildade. Colocar a boca no pó. Talvez ainda haja esperança para aqueles que se prostram diante de Deus e reconhecem a sua total dependência e submissão, de que não há nada nesse mundo que possa trazer esperança a não ser a própria esperança que se chama Jesus.
Nós temos também um texto muito importante que fala a respeito de esperança e de como Deus age no meio, muitas vezes, daqueles lugares que nós parecemos, ou daquelas situações ou circunstâncias que nós olhamos e para nós parece que não haverá mais jeito. Oséias, capítulo 2, versículo 15, fala sobre algo muito importante. Oséias, capítulo 2, versículo 15. Oséias, capítulo 2, versículo 15, nos diz assim: E ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Então, aqui nós temos o Vale de Acor. O que seria, então, para nós o Vale de Acor? O Vale de Acor foi o lugar onde Acã e a sua família foram mortos, apedrejados como castigo, em consequência da sua cobiça e da sua idolatria. Porque quando Deus falou quando eles invadissem Jericó, que não fosse retirado nada. E Acã retirou uma capa e mais alguma coisa, e escondeu na sua casa. Era um objeto de idolatria. A cobiça e a idolatria fez com que esta família trouxesse maldição para eles, que eles perderam uma guerra, uma luta que houve, exatamente por quê? Porque alguém trouxe algum objeto de idolatria para dentro do arraial. Então foi descoberto que a família de Acã, que Acã, quando foi invadir Jericó, ele então roubou esses objetos. E como consequência, então, eles foram mortos e apedrejados. Nós vimos isso lá em Josué, no capítulo 7. Mas se chama o Vale do Acor. Naquele tempo, Vale de Acor significava Vale da confusão, Vale da infelicidade, Vale da desesperança, pois este tinha sido o destino de quem se recusara a pôr o Senhor como o único Deus. Porém, aqui nós temos uma promessa, porém, é para isso que importa agora olhar, pois será neste mesmo vale de Acor, que aqui Oséias está trazendo, dizendo, olha, esse vale de Acor, que é um vale de desesperança, de confusão, de infelicidade, é o lugar que eu vou transformar no que, irmãos? Na porta da esperança. Deus pode transformar uma situação difícil, de desesperança, de confusão, de infelicidade, de desgraça, de desesperança, em uma o quê? Porta de esperança. Então, o vale de Acor, que o Senhor abrira como uma porta de esperança, é o anúncio, então, deste profeta, do profeta Oséias. Então, profeta Oséias, que é o profeta da misericórdia. Quando nós lemos, o livro do profeta Oséias, nós vemos ali, então, a natureza de Deus, o Deus misericordioso, que transforma o vale de Acor na porta da esperança. Então, atento como nenhum outro sentimento de Deus, Oséias via que Deus era um Deus misericordioso, ele era um Deus benevolente e compassivo em favor dos homens.
para nós que possamos, estar vivendo em tempos, às vezes, de confusão familiar. Muitas pessoas estão vivendo em conflitos, em crises familiares. Muitas pessoas estão demonstrando no seu próprio rosto, no seu próprio coração, a infelicidade. Às vezes, não reconhecendo a graça de Deus, porque desgraça é não reconhecer a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, porque quando nós reconhecemos a graça de Deus, então, esta mesma graça formoseia o nosso rosto e também o nosso coração. Então, às vezes, Deus abriu para nós também a porta da esperança. Quem é a porta da esperança para nós? A porta da esperança é o próprio Cristo. O que Cristo disse de si mesmo, irmãos, Ele é a porta. Ele é a porta que dá acesso às promessas definitivas e imutáveis que Deus tem para nós. Irmãs, irmãos, nesse tempo que nós vivemos de pandemia, a coisa mais preciosa que eu experimentei de Deus foi a misericórdia e a graça de Deus. Foi o mais necessário, não só para mim, mas para todos nós. Então, para nós precisamos olhar exatamente isso, que o mesmo Deus que transforma um vale pode abrir uma porta de esperança para nós. João 10:7, Jesus fala: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, Ele é a porta e é a esperança. Jesus é a nossa única esperança. Se estivermos passando, de alguma forma, pelo vale de Acor, nós podemos decidir hoje mesmo entrar pela porta que é Jesus. Nossa única esperança. Não há vale que Deus não possa transformar numa porta de esperança para nós. A esperança é o perfume da nossa alma. Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25, também fala algo sobre a esperança. Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25 nos diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Olha só, irmãos, fomos salvos numa atitude de esperança. Não recebemos ainda todos os benefícios da salvação no momento da nossa conversão, no momento que nós passamos pela porta que é Jesus. Desde o início, quando passamos a olhar para Jesus, nós então encontramos a porta da esperança, o nosso futuro é Ele. Eu não sei o que me espera em 2022, mas os meus olhos e o meu coração vão estar fixos em Jesus, porque Ele é a única esperança que nós temos. Nosso futuro depende dEle. Tudo em nós depende dEle. Então, não importa o tipo de sofrimento, de enfermidade, de perdas, não importa, irmãos, o que importa é que nós entendamos que Jesus, Ele é a porta da esperança. E Ele está trabalhando em nós, produzindo a nossa vida, transformando, firmando, fortalecendo, porque nós não recebemos ainda todas as bênçãos que são prometidas para nós. Então, eu não espero 2022 de uma forma negativa,
e nem desconfiada, porque eu sei que este Jesus, que é a nossa esperança, ele tem promessas para nós. A esperança diz a respeito não apenas do que há de vir, né? A nossa esperança da libertação, por exemplo, da presença do pecado, dos seus resultados malignos, como nós podemos nos libertar, tudo isso está nas promessas de Deus para nós. Então, esta é uma obra que Deus está realizando em nossa vida. Nós precisamos esperar com paciência, aguardando, lembrando que da mesma forma que nós somos sustentados pela esperança gloriosa do nosso Senhor. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus nos ampara nas nossas fraquezas. Quando? Quando nós esperamos. Quando estamos esperando com paciência, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso auxiliador e que nos lembra, olha, mesmo que você esteja passando pelo vale de Acor, já foi aberta a porta da esperança e ela se chama Jesus. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12, nos diz algo muito precioso também a respeito da esperança. Diz assim, olha, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha, irmãos, 3 coisas importantes para nós. Alegrarmos na esperança, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Sejamos o que nas tribulações? Agitados? Desesperançosos? Desalentados? Não. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Não importa a situação ou as circunstâncias, nós somos exortados a fazer o quê? A nos alegrarmos, a nos regozijarmos. Aonde? Em nossa esperança. E nossa esperança é Jesus. Outra esperança, gente, algo assim que Deus, que arde no meu coração, irmãos, é a certeza da eternidade. Irmãos, eu passei por uma situação, e eu lembro que eu falei, até o pastor Jean ligou para mim no dia que eu estava no hospital, e a médica falou assim, se você não melhorar essa noite, você vai precisar ir para a UTI para ser entubada. Aí eu lembro que o pastor Jean ligou para mim e orou comigo, perguntou como que eu estava. E eu falei para ele, falou, pastor, eu não sei o que vai acontecer, mas de uma coisa eu sei, eu estou pronta. O que o senhor quiser, pode fazer. E eu liguei para minha mãe, falei, mãe, eu quero que a senhora não se preocupe comigo, porque eu estou pronta. Porque eu tenho o meu coração é movido pela eternidade. Então eu não tenho medo se eu abrir a porta de 2022 e for o meu tempo. Porque a minha esperança não terminou aqui. Porque a minha esperança é na eternidade. E o próprio Jesus é a vida eterna. Se nós estamos nele, Cristo em nós é a esperança da glória. E a maior glória que um filho de Deus pode ter é viver na presença de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ser movidos pela eternidade. E não pelaquilo que nós estamos vendo, porque esperança é esperar. Mas esperar naquilo que é eterno. Então, a esperança nos diz a respeito não apenas daquilo que há de vir, mas naquilo que nós estamos esperando em Deus. Nós precisamos, irmãos, renovar em nós, eu tenho falado sobre isso, a nossa ardente expectativa da vinda do nosso Salvador. Pode ser, a gente não sabe quando. Pode ser que a porta
de 2022 se abra e o nosso Salvador venha. Então, saber da vinda do Salvador, o nosso Redentor, e que nós viveremos na sua gloriosa presença. Somos exortados aqui nesse texto a sermos pacientes na tribulação, a suportar as tribulações com coragem. Devemos perseverar aonde, irmãos? É tempo de orar, pois pela oração que trabalhamos e conquistamos as nossas vitórias. A oração é que enche a nossa vida de poder e o nosso coração de esperança e de paz. Romanos 15, 13 tem uma outra declaração sobre esperança. Diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria. Então, esperança tem a ver com alegria. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Assim, Paulo, então, profere esta bênção especial, na qual ele pede que o Deus de esperança, por meio da sua graça, encha o coração dos santos de toda a alegria e paz. Então, nós vemos aqui que a alegria e a paz tem a ver com o quê? Com esperar, com a esperança. Então, esta é a oração própria para todos nós, para todos os santos. Sem dúvida, aqueles que estão esperando, estão cheios de esperança, não neles, nem nada desse mundo, mas em Cristo. Eles podem experimentar o poder do Espírito Santo quando passarem pelas aflições e pelas tribulações. Essa esperança, então, é compartilhada, deve ser compartilhada. Irmãos, quantas pessoas estão desesperançosas? E eles devem encontrar conosco, cheio de fé, de alegria, de esperança no Senhor. Nós precisamos unir as nossas forças, aqueles que estão desanimados, desistindo. Hoje eu atendi uma moça e ela falou assim: eu já estou pedindo a Deus para me levar, porque ela já perdeu a esperança. E se eu tivesse também desanimada, perdendo a esperança? Ah, é verdade, mãe, eu também tenho orado para Deus me levar também. Irmãos, nós precisamos nos unir para que nós possamos, então, levar a vida das pessoas a esperança que é Jesus. Vou pedir para o ministro Osimar cantar uma música que nós cantamos. Gostaria de chamar você a ficar em pé e nós cantarmos esta canção de esperança. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas se entrego os meus temores, sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor.
descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor, como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de Podem sentar-se. E para concluir, Hebreus capítulo 10, versículo 23, nós temos a seguinte exortação: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Esta é a segunda exortação para que guardemos firme a nossa confissão da nossa esperança. Nada, absolutamente nada, deve afastar do nosso coração e da nossa mente esta confissão incondicional de que a nossa única esperança está em Cristo. Aquele que espera com confiança em Cristo jamais será desapontado. O Salvador virá, como ele prometeu, e seu povo estará com ele e o adorará para sempre. Guarde isso na sua mente e também no seu coração. Isso é âncora para a nossa alma, que se agita por causa das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Lamentações 3:21 diz assim: traga à memória aquilo que te dá esperança. Por isso nós devemos lembrar a razão da nossa fé. A nossa esperança não é vã no Senhor. Ela está firmada em Cristo. E nele nós podemos sim confiar. Ele mesmo disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A parte terapêutica da esperança é exatamente essa: sempre trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Não esqueçam, Jesus é a âncora da nossa alma. E ele também é o bom perfume para a nossa alma. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e que esperemos com paciência e aguardemos essas maravilhosas promessas em Cristo Jesus.